Olá meninas, tudo bom? Hoje é 3 de abril de 2021, hoje é sábado. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia do propósito Caminhada de Oração 10 e o tema de hoje é Filhos Autênticos. O texto-chave vai estar em Gênesis capítulo 2, versículo 7, alguns outros textos que estaremos lendo. Todo mundo sabe aqui, né, quem já acompanha há 4 anos, que uma da marca registrada da Caminhada de Oração é eu falar do sábado, quanto eu amo o sábado, quanto eu entendo que o sábado é um dia de festa, é um dia para a gente se alegrar no Senhor, e Ele disse que esse dia seria para a gente descansar, e eu amo isso, como que um Deus se preocupa com que um ser humano tenha um dia para descansar nele, renovar as nossas forças nele, né? E hoje é um sábado especial também, por ser o sábado que antecede a Páscoa, a ressurreição do nosso Pai Celestial. E esses dias de Páscoa, né, irmãs, a gente medita na morte e na ressurreição de Jesus. E como eu falei, eu não vou trazer textos de Páscoa desta vez, mas porque eu já falei várias vezes, né, em outras caminhadas. Mas o propósito do sacrifício de Jesus na cruz foi nos reconciliar com o Pai, foi mostrar pra gente como é ser filho amado, ser filho posicionado. Foi isso que Jesus veio fazer, né? A gente às vezes tem costume também de achar que o Antigo Testamento a gente não tinha Deus como Pai e só depois de Jesus que sim, mas não é uma verdade. Nós vamos ler o texto aqui depois em Deuteronômio, que lá no Antigo Testamento Deus já se apresentava assim como Pai. Esse sempre foi o propósito do nosso Deus, ter filhos, e filhos é, como eu falei ontem, é diferente de servo. Filhos têm intimidade, têm comunhão. Então nós temos falado aqui nessa caminhada de oração, irmãs, de cavar, arar a terra. Ontem nós falamos o que o Pai está fazendo, que nós precisamos nos despertar para isso. O que Ele está fazendo, o que Ele está fazendo na terra, o que Ele está fazendo na minha vida, o que Ele está fazendo no meu casamento, o que Ele está fazendo na vida dos meus filhos, o que Ele está fazendo, né? Deus está à procura de filhos que deseja entender e conhecer. E o meu coração e o desejo do meu coração é despertar mulheres, homens, crianças, todos os que se achegarem até a mim, a despertar em dizer: ei, você é muito mais que um ser humano, você é um filho, você é um vaso de barro com um tesouro escondido dentro de você, e junto a gente descobrir um estilo de vida que a gente vai viver de acordo com esse tesouro escondido que está dentro de nós, e não apenas como um vaso de barro. E tem várias coisas para eu falar aqui, irmã, e eu quero que vocês recebam, tá bom? Eu desejo que a nossa caminhada tome a forma que ela precisa. Eu desejo que o Senhor venha falar conosco, venha nos reposicionar, venha nos levar mais fundo, venha descortinar coisas para as nossas vidas. Bom, então nós estamos falando sobre isso e o despertar desses filhos, né? Esse é o tempo que os filhos maduros de Deus, os filhos que têm intimidade, vão entender, vão se levantar, e nós vamos poder, junto com o Senhor, trabalhar nessa obra que Ele está fazendo de arar a terra. Eu pedi, irmãs, para ler Eclesiastes, né? A gente vai estar lendo um capítulo por dia. Quando chegar nos últimos dias, a gente lê 2 para terminar todo o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, ele é um livro que fala sobre a vida. Nós precisamos meditar na vida, nós precisamos olhar para a nossa vida todos os dias e entender o porquê que a gente está aqui. A gente não veio aqui só para comer, beber, dormir, sofrer, né, e ficar em volta das nossas dificuldades e do nosso sofrimento. Nós viemos aqui para crescer, para romper, para resplandecer a luz, né, para vencer sofrimento, sim, mas também para viver uma vida cheia da glória do Senhor. E hoje, no capítulo 3 de Eclesiastes, eu vou ter que ler esse texto porque ele tem tudo a ver com o que a gente está falando. Que começa o texto de Eclesiastes, a gente gosta muito desse texto, né? Que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, que tem a ver com o que a gente está falando, de arar a terra. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar.
Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar. Nunca se ouve no mundo um momento em que esse versículo se encaixasse tanto, né, irmãs? Tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. E como nós estamos falando que Deus está arando a terra, e o texto está dizendo que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, nós precisamos entender os tempos, né? Então, que tempo nós estamos vivendo hoje? Tempos de guerra, nós não estamos vivendo tempos de paz, como aqui está dizendo. Que tempo nós estamos vivendo hoje? Tempo de afastar, de abraçar. Tempo de ficar mais calado, né? Nós estamos vivendo um tempo de choro, infelizmente. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos aprender a edificar e a talvez tirar e destruir coisas que já não servem mais, né? Nesse tempo de deixar de abraçar, com certeza a gente tem meditado na nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas, né? Naquilo que realmente é importante, pelo menos deveria estar acontecendo isso, né? E então aqui nesse versículo, que não é o versículo do devocional, mas porque nós estamos lendo Eclesiastes, eu queria que só dar uma explanadinha para a gente entender por que está lendo Eclesiastes, né? Para a gente meditar na nossa vida. Então a gente tem que entender o tempo de todas as coisas. E eu entendo que é tempo dos filhos de Deus se levantarem, é tempo da gente compreender, é tempo, Deus está derramando uma unção de filiação. Jesus já veio, já pagou o preço, já está aí. A Bíblia diz que todo aquele que recebeu o Senhor será adotado como filho de Deus. Mas nós precisamos nos posicionar. O que é ser filho? Como fazer? E a gente está aí aprendendo junto. Vamos, deixa eu ler, irmãs. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7 fala assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vocês entendem, irmãs, que Deus criou a gente do pó da terra. Então vamos colocar aqui como um vaso, né? Ele nos criou como um vaso. E ele soprou, só que ele soprou em nós o Espírito dele. E então nós não somos só vaso de barro, nós somos um vaso de barro com um tesouro precioso dentro de nós, que é o Espírito de Deus. Irmãs, a maior luta de um ser humano, desde o dia que ele nasce até o dia que ele parte dessa terra, a maior luta, a maior batalha que a gente tem que vencer é se posicionar e não abrir mão da filiação, de vivermos de acordo com a filiação que Deus nos deu. Satanás, ele nos odeia, a gente sabe disso, né? Ele tem ódio dos filhos, porque os filhos são muito mais do que anjos, e ele odeia isso. E aonde estão esses filhos de Deus, né? Será se nós somos filhos, irmãs? Ou será se nós somos filhos só de boca, né? Não, eu sou filho de Deus, eu tenho Deus no coração, eu tenho fé. Nós gostamos muito de Deus pertencer a nós. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu provedor, Ele é o meu guerreiro. Mas a gente tem uma dificuldade de pertencer a Ele. Será que nós podemos nós podemos dizer, eu sou o servo dEle, eu sou o filho dEle, eu sou o adorador dEle, né? Eu sou discípulo dEle, eu sou um trabalhador junto com Ele. A gente tem essa dificuldade de pertencer a Ele, a gente quer tudo dEle. A gente quer tomar posse da Páscoa, do sangue que cobre, que nos livra do mal. A gente quer que Ele nos cura, que Ele sara a terra. Mas e nós? Nós queremos pertencer a esse Deus de amor de verdade? Nós queremos realmente ouvir o que Ele tem para nós? Nós queremos caminhar de acordo com o que Ele tem uma diretriz para os filhos. Os seus filhos têm uma diretriz na sua casa. Seus filhos não andam de qualquer jeito e faz o que quiser, mas lá na rua diz, não, eu sou filho de fulano.
né? Então, a gente tem que voltar a compreender e a tomar posse dessa filiação e entender isso no nosso espírito. A maior batalha da vida de um homem até o dia da sua morte é descobrir a sua filiação e viver de acordo com ela. Então, em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele faz aquele boneco de barro, né? E ele sopra nas narinas do homem o espírito e dá a vida, o fôlego de vida. Vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7 até o 10. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém nós não estamos angustiados. Nós podemos estar perplexos, porém não desanimados. Nós podemos estar perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Esse texto é quando Paulo está explicando que a gente é humano, que a gente prega o evangelho, né? Como está dizendo aqui, nós somos atribulados, nós somos angustiados, mas nós não estamos perplexos, nós não estamos desanimados, porque há dentro de nós um tesouro dentro de um vaso de barro. E esse tesouro é para que a excelência do poder dele seja manifesta através de nós. E esse tesouro, irmãs, ele está falando tanto da pregação do evangelho, da pregação do poder do evangelho, da pregação do poder da palavra, como também desse espírito, né? E a caminhada de oração, irmãs, ela nasce de conversas que eu tenho com o Senhor, sabe? Quando você entende que você é filho e quando você entende que você precisa saber o que o pai está fazendo, você começa a gerar conversas com ele. Você já não fica em orações de lamentação, e você conversa com seu pai e você questiona. E eu, desde muito nova, esse é o meu desejo. Eu amo conversar com o Senhor e eu amo questionar, né? Não questionar no mau sentido, mas conversar, perguntar. Sabe quando o filho é pequeno, tudo pergunta para o pai, né? Eu lembro que quando eu estava aprendendo a ler e a gente ia sair com meu pai, minhas irmãs, minha mãe, e eu ficava perguntando: pai, o que está escrito ali? Pai, que tá... Ou então às vezes eu perguntava muita coisa pro meu pai um dia falou: gente, eu não sei tudo, né? E isso é da gente, é da natureza da criança perguntar. E Deus, ele quer que a gente seja assim também com ele, sabe, irmãs? O que você tem de perguntar para o Senhor? Conversa com o Senhor, pergunta as coisas para o Senhor, abre seu coração, bate um papo com ele, né? Questiona as coisas para ele. Então, a caminhada de oração, esses devocionais, ela nasceu, né, há anos atrás, e há 4 anos eu tenho compartilhado, eu senti de compartilhar, e eu estou me empenhando nisso, de questionamentos. E há uns anos eu venho questionando e perguntando: pai, por que as pessoas não conseguem entender que elas são filhos amados? Por que as pessoas fazem maldade com si próprio? Por que as pessoas não se posicionam? Por que as pessoas não conseguem se firmar? Por que as pessoas não conseguem ter fé? Por que as pessoas não conseguem te amar, não conseguem te obedecer? Um dia tá lá embaixo, outro dia tá lá em cima, um dia tá alegre, outro dia tá chorando, um dia tá super feliz, outro dia quer morrer. Eu sei, irmãs, eu sei, a gente é ser humano, eu sei disso, mas existe algo maior, E talvez até você pergunte, né? Mas você não sente isso, irmã? Eu sinto isso. Só que eu entendi há muitos anos. E eu venho treinando, irmã. Minha vida é um treinamento diário. Eu não descobri isso há 4 anos atrás. Vou começar a pregar agora. Não, eu vivo o que eu falo há muitos anos. Eu tenho 44 anos. Eu não aprendi isso há 4 anos atrás. Eu vivo isso há muitos anos. Desde criança, buscando, eu sempre tive esse diálogo com o Senhor desde criança. Eu andava pelas ruas, eu estou conversando com o Senhor. Eu estou trabalhando, eu estou conversando com o Senhor. Bate papo com o Senhor, eu quero saber das coisas, eu tenho curiosidade. E
E quando você tem curiosidade, ele fala. Ele fala, e às vezes não é só, ele não vai falar só na sua mente, ele vai falar através da palavra, ele vai usar pessoas para te ensinar, ele vai usar uma situação, várias coisas. E eu quero ler aqui para você Romanos, capítulo 8, no versículo 14, quando eu perguntei para Deus, Pai, por que as pessoas não conseguem? E eu tenho observado e visto, e Deus tem me mostrado, porque elas vivem olhando mais para o vaso de barro que elas são do que para o tesouro escondido que está dentro delas. Então, irmãs, quando eu acordo triste, quando eu acordo preocupada, e cada vez eu vou ser sincera com você, cada vez isso é menos na minha vida, porque eu entendi de olhar mais para o tesouro que está dentro de mim. Olhar mais para o tesouro que está dentro de mim. Deus colocou algo muito valioso dentro de nós. Nós somos um espírito. Nós não somos só um corpo. Nós não somos só um vaso de barro. Mas eu sou frágilzinha, eu posso quebrar, eu sinto dorzinha, eu sinto... Isso aí, irmã, é passageiro. Você tem que olhar para o que você é dentro de você. Eu sou um espírito, eu sou irmãs, você não tem noção de que o sopro, você sabe o que é o sopro de um Deus que fez o universo? Está dentro de você. Então, quando você acordar, que você olhar para o caos, né? O caos que está o mundo, olhar para aquilo que parece que está tudo bagunçado, que Deus está fazendo, o jardineiro está sacudindo tudo, né? Está mostrando a sujeirada. Olha aqui, minha filha, um monte de pedra que você tem que tirar, como dizem em Eclesiastes, há tempo de ajuntar pedra, há tempo de separar a pedra. Olha aqui um monte de entulho que você tem. Sabe quando você olha, você tem tanta coisa para fazer que você precisa e você não tem força? Você respira e entende, opa, tô de pé porque o sopro do Todo-Poderoso me colocou de pé. E se Ele me colocou de pé e eu me ajuntar e me agarrar em tudo que Ele já fez, através do sacrifício da cruz, através da palavra, através da força que Ele me dá, eu posso vencer nesse dia. Então, irmãs, eu olho mais para dentro de mim. Nós precisamos voltar a ter uma vida que olha mais para a vida interior do que para a vida exterior. Mas isso deve ser difícil, irmã, isso é muito trabalhoso. Não, não é. Trabalhoso é você ficar vivendo numa vida miserável todos os dias. Irmãs, olha o tempo que você já viveu e analisa a sua vida. Eu vivi dessa maneira até aqui. Até onde você chegou? Foi só até aí, não foi? Então muda o disco. Vamos tentar de outra forma. Vamos tentar com o Senhor. Então deixa eu ler aqui Romanos capítulo 8. No capítulo 8, versículo 14, fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento dos tempos presentes não vão se comparar à glória a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esse é o versículo que eu tenho proclamado nos últimos anos. Aí vamos para o versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida desse cativeiro, dessa corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a uma só a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também a nós, que temos a primícia do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E também aqui está dizendo que o Espírito, semelhante a nós, assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis.
E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Enfim, olha que texto, irmãs. Olha que texto. Aqui está dizendo que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para a gente receber essa filiação, para a gente tomar posse, a gente tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E a gente tem que voltar a uma vida no Espírito. A gente está com a vida muito aqui fora, muito no barro. Eu sou pobrezinho, eu sou fraquinho, eu sou... Irmãs, isso é natural. Aqui está dizendo isso, que o Espírito Santo ele nos fortalece na nossa fraqueza. Nós temos que crer que há uma vida e nós temos que descobrir como acessar essa vida, para que ela venha para fora, essa vida do Espírito. E aqui o tempo todo está dizendo que até a natureza ela está gemendo por causa de tudo que o mundo está passando, suportando angústia até agora, mas aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Versículo 23. Você só vai entender que há algo que vai transformar o seu corpo quando você entender que dentro de você tem um espírito de vida. Espírito de vida. Irmãs, esse espírito de morte que tem assolado a terra nesses dias, o que ele mexe mais? No ar que as pessoas respiram, no fôlego. Irmã, todos os dias quando vocês acordarem, entenda que esse ar que você respira, Deus está, Ele colocou dentro de você o espírito de vida. Invoca esse espírito de vida. Busca viver como filho. Sabe? Você é só um vaso. Será que quando você olha, você é só um vaso? Não, nós não somos só um vaso de barro. Nós somos vaso de barro com tesouro dentro de nós. E nós precisamos valorizar esse tesouro. Só que o inimigo, a vida inteira, desde uma criança, ao nascimento de uma criança, as frustrações, as dificuldades, o meio que a gente vive, tudo que a gente passa, vem para querer sufocar e tirar a nossa visão do que é importante, que é o espírito do homem. Eu quero ler em Deuteronômio 14, para a gente ver que desde o Antigo Testamento Deus já queria ser pai da humanidade. Fala assim, Deuteronômio 14, 1 e 2. Filhos sois de Deus, vosso Deus. Não vos darei golpe, nem sobre a testa as farei calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o vosso Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu próprio povo. Tem uma outra tradução que fala, que é a que eu deixei escrita aqui, que fala para vocês serem o tesouro dele. Aqui está dizendo no Antigo Testamento, irmãs. Deus sempre quis que nós fôssemos filhos, Deus nos fez como filho. Vós sois filhos de Deus, não vos dê golpes, né? Não se corte, não se dê golpe, não seja mal consigo mesmo. Nós vamos falar depois disso mais para frente, dessa geração que se destrói, uma geração que se destrói. Nós não temos amor a nós mesmos, nós não temos amor a Deus dentro de nós. Nós temos amor a um Deus longe, lá no céu. Ele está lá no céu, né? Vamos orar, de repente ele olha para a terra, tem misericórdia da terra. Mas nós temos que saber que esse Deus está dentro de nós. E se você não cuidar de você, se você não criar um estilo de vida todos os dias, baseado no que Deus quer, baseado na palavra dele, um estilo de vida que vai te botando de pé como filho, porque filho de Deus não vive de qualquer maneira, filho de rei não vive de qualquer maneira, filho de rei não come qualquer coisa, filho de rei não anda, como eu li nas outras devocionais, nas outras duas últimas, não ande com os vadios para que você não tenha o que colher. Filho de Deus sabe, irmão, o que tem que ser feito, mas nós precisamos aprender, né? Então, esses dias, nessa caminhada, mais uma vez, o Senhor nos preparando, o Senhor nos chamando, o Senhor nos colocando de pé, o Senhor dizendo, ei, eu estou levantando uma geração de filhos. Para com esse negócio, sabe, de olhar como vaso de barro.
Às vezes você vai conversar com alguns irmãos, porque eu sou pecador mesmo, aí Deus tem misericórdia, eu me arrependo, né? Porque Deus sabe e eu peço misericórdia. Ele sabe, irmão, mas ele não é isso que ele quer, ele não quer te ver capengando todo dia. Ele quer te ver vivendo a vida no Espírito. Ele quer te ver acessando o poder que ele colocou dentro de você. Tá bom? Vamos ler para terminar Provérbios capítulo 23. Provérbios 23, no versículo 20 até o 26. Não estejais entre os bebedores de vinho. Peraí, vamos voltar aqui, vamos ler o 19. Ouve, filho meu, sê sábio, guia retamente no teu coração, no teu caminho. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrões e os comilões caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapo o homem. Ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a venda. Compra a sabedoria, a instrução, o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo. A quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se o que te deu à luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha que palavra maravilhosa. Então o Senhor está dizendo aqui para nós como um pedacinho de como o filho de Deus deve andar. Ser sábio, né? Guia o teu caminho. Nós temos que aprender a nos guiar, irmãs. Nós temos que aprender a nos guiar todos os dias. Sabe? Temos que aprender a olhar o que vem diante dos nossos olhos. Opa, isso aqui não condiz com o filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Todo dia você tem que dizer isso para você mesmo. Todo dia você tem que se educar. Não, isso aqui não condiz com o filho de Deus, né? Aqui está dizendo aquilo que eu falei. Não esteja entre os beberrões, os comilões. Deus quer que a gente descanse, né? Deus quer que a gente curta, porque nós somos humanos. Eu vou ler aqui depois em Eclesiastes, eu quero ler depois, que fala que... Não, deixa eu ler aqui que aí a gente já libera, né? Vamos ler Eclesiastes capítulo 2, no versículo 14 e 24, fala assim. Olha que palavra tremenda. Versículo 14. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, eu entendi que o mesmo sucede a ambos. Olha que palavra. Os olhos do sábio estão na sua cabeça. Interessante isso, né? Que os olhos estão na cabeça, mas o astuto anda em trevas. Quando eu disse que a gente precisa conversar com o Senhor, que a gente precisa ter um momento de intimidade, de questionar, de conversar, de bater papo com Ele, de querer saber das coisas. Esses olhos do sábio, que Deus, do nosso espírito, está na nossa cabeça. Nós precisamos ter domínio sobre a nossa cabeça, domínio sobre os nossos pensamentos. Quando você começar a pensar pensamentos de derrota, de tristeza, de acusação, porque você não consegue mesmo, olha como é que você é indisciplinada, olha como é que você não é espiritual, olha como é que fulano é isso, fulano é aquilo. Irmãs, controla, guia essa mente conforme a palavra de Deus. É isso que Deus fala de você. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Nós precisamos viver uma vida mais interior, uma vida mais no espírito, sabe? Muitas vezes nós cristãos, nós somos um povo que a gente perde muito por não acessar vida no espírito. A gente quer só a fé, tenho fé, mas tem uma vida no espírito a ser vivida, e essa fé, ela vai ser muito eficaz, muito mais eficaz quando nós vivemos uma vida no espírito. Outra coisa que está dizendo aqui no versículo 24, que eu quero ler, que fala: nada há melhor para o homem do que comer, beber, fazer a sua alma gozar o bem e o fruto do seu trabalho. No entanto, eu vi que isso vem da mão de Deus. Quando você lê Eclesiastes, você vai ver o Salomão falando muito disso, que é um bem você poder comer, você poder descansar, você poder gozar a vida, e esse gozar a vida que fala aqui é nesse sentido de
de você estar fazendo coisas que são boas, são prazerosas, mas que te posiciona como filho. Quando você come uma comida que o Senhor te sustentou, que Ele trouxe até a sua mesa, que Ele te mostrou a fidelidade dEle. E aí tudo que a gente for fazer tem que ser, eu estou me levantando como filho. Na coisa mais simples. Então, irmã, nós somos humanos, sim, nós vamos viver a nossa humanidade, comer, beber, dormir, mas também nós vamos acessar essa vida que está dentro desse vaso de barro. E aí, voltando lá naquela palavra de Eclesiastes, voltando aqui em Provérbios, aí já fala, mas também não esteja entre os beberrões e os comilões de carne, porque esses caem em pobreza, e eles ficam no entorpecimento e se vestem de trapo, né? Então, de filho de Deus, de filho de rei, se torna um sonolento, vestido de trapo, na pobreza, no entenebrecido, né, com seu entendimento cego. Então, nós temos que saber a nossa posição. Filho de Deus não caminha para esse lado, tá? Aqui está dizendo também que compra a verdade, compra a sabedoria, compra a instrução. E é isso que nós precisamos quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos, quando nós queremos mais, quando nós queremos praticar aquilo que a gente ouve. Porque só ouvir não está adiantando muita coisa não, irmãs. Tem uma palavra em Timóteo que eu leio, que eu tenho lido bastante nessas caminhadas, que as mulheres têm aprendido sem jamais chegar ao conhecimento. Essa avalanche de conhecimento, de sabedoria, de tanta coisa que tem vindo e a gente não dá passos para romper. Mas Deus está nos chamando para olhar para a vida interna, porque é lá que está o segredo da vitória, a vida no Espírito. Bom, irmãs, tudo o que te guia para ser filho, segue isso. Tudo o que te guia para ser filho de Deus, segue isso. Louvor, gratidão, admirar as obras do Criador, sabe? Tudo que você for sentindo que vai te guiando para mais perto de Deus, ótimo. Vamos lá, mas tudo que te afasta, sai fora. Sai fora. E como está o texto aqui, filhos autênticos, nós vamos precisar nos conhecer. Não dá só para conhecer, não adianta você querer conhecer só a Deus. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é, qual é a sua personalidade, se você é melancólico, se você é uma pessoa mais colérica, você precisa se estudar. Você precisa entender, quando eu fico triste, qual é a tendência que eu tenho, né? E você começar a se educar. Como diz a palavra aqui que eu li, os olhos do sábio estão na sua mente, na sua cabeça. Então nós precisamos sempre acessar esse olho sábio. Né? Hoje eu estou prostrado e é normal, né? Às vezes você precisa estar descansado, você precisa descansar. Mas virou rotina não querer fazer nada todo dia, isso aqui está me afastando da minha essência, está me afastando de ser quem eu sou. Então você tem que acessar o seu espírito para que Deus traga luz. Então, irmã, eu não sei se eu consegui passar aquilo que eu queria. Eu vou, a partir de amanhã, eu espero, né, que eu possa colocar coisas mais práticas para a gente fazer, para a gente treinar esse espírito. Tá bom? A visão da caminhada de oração é nos despertar, é alinhar. Nós precisamos estar alinhados. O nosso corpo tem que entender que é filho amado, a nossa alma tem que entender e o nosso espírito. E os três têm que caminhar junto. Isso é um trabalho árduo. Isso é arar a terra. Nós precisamos arar a terra do nosso coração, do nosso corpo, da nossa alma, mudar a nossa rotina. Quando você vai mudar a sua rotina, né? A rotina que já não te leva como filho e te não levou a nada há anos, isso é cavar essa terra. Isso é deixar Deus revirar e falar, vamos começar de novo, Pai. O que eu preciso fazer? Então, irmãs, essa caminhada de oração, ela nasceu e nasce desses momentos que eu busco e depois eu permito e eu digo, Senhor, eis-me aqui. E cada vez mais Ele vai trazendo coisas para a gente romper. Porque a vida do ser humano é para isso, é para a gente crescer, é para a gente romper. Se a gente passar dessa vida sem ter evoluído, sem ter crescido, sem ter resplandecido a glória de Deus,
sem ter tocado em vidas, sem ter sido útil, irmãs, nada vai valer. De nada valeu, né? Então nós temos uma eternidade nos esperando. Jesus morreu para reconciliar a gente como filho e nos dar a vida eterna. Mas antes da eternidade, nós estamos aqui e nós precisamos viver aqui e agora e da melhor maneira que Deus tem. Eu sei que está difícil, eu sei que a gente olha para o mundo e fala, meu Deus, né? Jesus volta logo, acaba tudo com isso aqui, mas querida, você está aqui. E você vai ter que arrumar força, cavar poço, descobrir dentro de você onde está a força, descobrir na palavra revelações que te ajudam a vencer aqui, porque é aqui que você está. Entendeu? Então, essa é a palavra que eu tenho para hoje, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que o Espírito Santo queime dentro de você o desejo de ser filho. Senhor, Tu conheces o meu coração. Sabe que o desejo do meu coração é que todos nós queimássemos em unidade, um queimar de amor eterno pelo Senhor, um queimar de desejo de te obedecer, de ser liberto. O Senhor está preparando um exército de homens e mulheres que sabem realmente quem são em Ti. Chegou o tempo de uma nova era na terra. E eu quero fazer parte, Pai, dos Teus filhos nos 4 cantos da terra. Nos 4 cantos da terra estão levantando remanescentes fiéis. E eis aqui, Senhor, a minha pequena contribuição de liberar uma voz que ativa e que desperta as mulheres, os homens, quem estiver ouvindo essa caminhada, despertar. Porque quem vai concluir a obra é o Senhor. É o Senhor que vai ensinar cada filho. O Senhor quer ter intimidade com cada filho. Cada filho é diferente. Cada filho tem seu dom, cada filho tem seus talentos. E o Senhor quer que esse filho se aproxime e se conheça e te conheça. E nós juntos com o Pai vamos vivendo a jornada maravilhosa que se chama vida. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo uma grande obra. Tenha liberdade de continuar arando a terra do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, da nossa emoção, em tudo. Tu és o nosso Deus. Nós te amamos. Amém.